Bom, meu boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma vez à nossa casa. Meu boa noite especial aos internautas da comunidade Vida Nova, e também do pessoal do Aurélio Robles no Facebook. Meu boa noite. Antes que a gente dê início, a gente costumeiramente faz uma prece inicial, então eu convido a todos que nós possamos elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, e também aos companheiros espirituais que mais uma vez estão aqui conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos orientando, e que nós mais uma vez possamos contar com todo esse auxílio para que possamos passar a mensagem da noite, que ela possa ser compreendida e principalmente, na medida do possível, ser aplicada no dia a dia, nos nossos atos perante os nossos semelhantes. Contamos sempre com esse auxílio, com essa proteção, para que nós possamos expandir os nossos sentimentos da melhor maneira possível, nós possamos sempre estar propensos ao estudo, perseverando nesse caminho, é o que nós rogamos nesse instante. Que assim seja. O tema da noite escolhido foi aceitação na visão espírita. E o porquê desse tema, infelizmente a gente passa por um período, de um mundo conturbado, por várias questões, tanto nacional quanto internacionalmente. E a gente percebe que há muita polarização em vários assuntos, na política, na aceitação das pessoas, nas suas opiniões, na sua cor, na sua religião. A gente vê que as pessoas não respeitam nada, querem ter razão em tudo, mas a vida não é assim, A gente precisa ter essa aceitação para que a gente possa apaziguar nosso coração, porque do contrário a gente vai viver em conflito, achando que vai resolver o mundo, vai resolver as questões, e não resolve, não resolve, não é por aí o caminho. Então a gente precisa, entre outras coisas, evidentemente, ter aceitação de pessoas, de fatos, para que a gente possa levar adiante a nossa vida com o mínimo de paz possível, para nós e para a nossa família, e na medida do possível influenciando aqueles que nos cercam, família, comunidade, essa coisa toda, Agora, essa questão da aceitação não é conformismo, não vamos confundir as coisas. A gente não pode se conformar com as coisas, Nós podemos aceitar e, na medida do possível, combater fraternalmente, argumentando com calma, chamando para o diálogo, não para o conflito, não para a disputa, Então a gente precisa ter isso em mente para que a gente possa estar sempre, como eu disse, em paz consigo mesmo, Então, geralmente, as coisas giram Não, passei. As coisas giram nesse estado de coisa. Pessoas que vivem preocupadas com demasia com julgamentos elaborados pelos outros a respeito de suas ações e atitudes. Então a gente vive demasiadamente preocupado com o que as pessoas acham da gente. Então a gente começa a viver em função deles, cria uma dependência muito grande e isso faz mal para a gente, porque a gente não vive a nossa vida, vive a vida do outro, porque nós está sempre atrelado àquele julgamento. Aqueles valores, que nem sempre são os nossos, Então a gente precisa estar sempre atento a isso, Então o Hamed, em Os Prazeres da Alma, um livro de autoria dele, falou: querer parecer impecável diante dos outros é tarefa desgastante e desnecessária, Então veja, ele tem razão no que fala, porque a gente está sempre não vivendo a nossa vida, estamos querendo sempre ter aparências perante as pessoas
para querer agradar, para querer ter um destaque, né? E isso, se a gente for analisar na essência, é uma coisa, como ele fala aqui, desgastante e desnecessária, né? Porque a gente vai perceber lá na frente que nada disso valeu a pena, né? Nós deixamos de fazer o mais importante, o mais necessário para se ater a bobagens, né? A coisas que não fazem sentido, né? Então ele também nos encoraja a exercitarmos a autoaceitação, um dos desafios que recebemos na vida. Então tudo começa também em a gente se aceitando, né? Porque a gente também percebe, infelizmente, um grande número de pessoas que não estão satisfeitas consigo mesmo, com a sua aparência, com as suas opiniões, né? Ela precisa estar sempre impressionando alguém, seja mudando sua aparência, fazendo alguns esforços, gastando algum dinheiro para que possa melhorar, segundo ela, a aparência, para impressionar os outros. Essa que é a verdade. Então a gente acaba não se aceitando como somos, né? Isso também faz muito mal para a gente, né? Então, quando a gente começa a se aceitar, começa a se amar, as coisas também vão fluir melhor, né? Porque a gente vai passar a aceitar as coisas como elas são ao nosso derredor, né? Bom, assim, quando aceitamos a nós mesmos, eliminamos as amarras de doentia dependência que nos vincula aos outros, cujos valores não são iguais aos nossos, né? Além da gente estar nessa dependência, a gente está se vinculando àqueles valores. E nem sempre são aquilo que nós pensamos, né? Importa o que nós pensamos sobre nós, não o que os outros pensam, né? Então essa dependência se torna até doentia, né? Então daí provém um sofrimento, porque nós não estamos, no nosso modo de ver, nunca agradando aquela pessoa a queremos agradar. Ter um destaque em sociedade, sabe, ter uma reputação, aquela coisa toda, né? São preocupações que a gente vai percebendo ao longo da vida e é pura perda de tempo, né? Então veja, estamos preocupados com a nossa reputação. O que é a reputação? É o conceito que goza uma pessoa em seu grupo social, só isso, né? Ao invés de estarmos em paz com a nossa consciência, que é mais importante, né? Então a gente às vezes crê que a nossa reputação é a coisa mais importante do mundo. Não, não é. A sua paz de consciência, sim. Isso é o mais importante, né? Reputação é uma coisa muito instável, né? Como a gente vai ver aqui adiante, né? Porque a consciência ela está ligada à soberania da vida superior, a Deus, né? Enquanto que a reputação é condicionada ao caráter instável e temperamento vacilante dos seres humanos. A reputação hoje pode ser boa, amanhã eles mudam lá os parâmetros, aí a sua reputação vai lá embaixo, né? Então os valores são muito instáveis, né? Então não há uma coisa muito séria, né? E isso vai depender muito dos interesses que cercam as pessoas, né? Então a gente tem que dar muito mais importância à nossa consciência. Essa tem que estar tranquila, né? A gente poder colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormir, né? Então, devemos ter em mente que não somos os que os outros pensam, e muitas vezes nem mesmo o que pensamos ser, né? A gente às vezes nem sabe direito. Na verdade, somos verdadeiramente o que sentimos, né? Essa que é a verdade. Na essência, nós somos o puro sentimento. Tudo que nós expressamos através do sentimento mostra quem somos. Então, se os nossos sentimentos são ruins, vai mostrar que nós somos uma má pessoa, né? Se os sentimentos são bons, vai mostrar que nós somos uma boa pessoa. E esse é o caminho, não é a aparência, não é o meu visual, né? Eu posso fazer 1001 disfarces, né? Criar 1001 argumentos, mas o que manda é o meu sentimento. Não adianta eu ser belo, maravilhoso, se eu agrido as pessoas com uma palavra, né? Se eu não tenho caridade na minha voz, no meu gesto, né? Então tudo isso cai por terra. O que importa é o sentimento, né? Então veja, o medo de sermos rejeitados e não aceitos pode ser visto como um resquício fortemente gravado no psiquismo pelas experiências infantis ou por complexos adquiridos em outras existências. Então a gente tem esse medo de ser rejeitado, né? De ser não aceito. Isso a gente tem que vencer com o tempo, né? A gente não pode estar, volto a repetir,
está preocupado com os outros. A gente tem que ser nós mesmos, da nossa maneira de ser, né? Agora, se ela está certa ou errada, eu mesmo vou perceber se eu estou no caminho errado ou não, e eu vou corrigindo essa rota, né? Agora, eu não posso ficar atrelado a esses valores que são dos outros, né? Então, veja, é o que ele fala aqui. Pode ser visto como um resquício fortemente gravado no psiquismo pelas experiências infantis. Fatos bobos, comentários, uma pessoa falou ali a meu respeito, eu levo aquilo a sério, e aquilo eu acabo interiorizando aquilo, né? Ou por complexo adquirido de outras existências. Então já vem de uma experiência ruim, uma outra encarnação, e ainda estou carregando isso aqui, né? Ao invés de eu aprender a me libertar daquilo, né? De ser eu verdadeiramente, né? Não importa o que os outros acham, né? Então veja, isso porque ainda não aprendemos o auto-amor. Costumamos esperar as compensações e os favores do amor alheio, permitindo um nível de insegurança e dependência dos outros face ao excessivo valor que depositamos nos que eles pensam sobre nós, né? Então a gente acaba não se amando, né? A gente acaba dependendo desse amor alheio. Se eu não me amo, eu estou dependendo de um amor de outra pessoa, do valor que ela esteja me dando, né? E aquilo nem sempre é bom para mim, né? Porque às vezes ela pensa uma coisa que eu mesmo não concordo, né? Então, então a gente tem essa insegurança, né? Porque nós dependemos muito desse julgamento, do que pensam sobre a gente, né? Então nós temos que lembrar o seguinte, que para Deus não há eleitos, né? O reino dos céus é uma conquista comum a todos aqueles que cultivam o amor a Deus, ao próximo e a si mesmo. Então só importa isso, né? Quando nós aceitamos que há uma entidade superior que governa nossas vidas e nós aceitamos, estamos inseridos na sua lei, né? Na lei divina, na lei natural, né? Quando eu tenho amor ao próximo e por mim mesmo, quando eu tenho alto amor, então as coisas vão acabar fluindo melhor. É isso que importa, né? Eu não posso depender desse amor da outra pessoa, desse amor alheio, né? Lógico, eu posso depender de um amor fraternal, né? De um amor sincero, sim, mas eu não posso ficar na dependência disso, né? Eu tenho que saber me governar, né? Procurar a minha autenticidade, né? Se eu, em qualquer grupo que eu esteja, que eu seja eu, né? Não que sejam os outros, ou seja uma cópia dos outros, alguma coisa desse tipo. Eu tenho que me posicionar autenticamente, né? Claro que é difícil, né? Ser autêntico é difícil, ser verdadeiro é difícil, ser honesto é difícil, né? Então a gente tem que estar sempre liberando esse potencial lá do 100%. Mas é difícil porque a gente nunca chega, né? Por vários motivos, né? Nem sempre a gente pode ser, por exemplo, 100% sincero, né? Porque quando eu for 100% sincero, eu vou acabar machucando algumas pessoas, né? Então eu tenho que ser 80%, 90% sincero, infelizmente, né? Porque às vezes a minha sinceridade, as pessoas talvez nem aceitem, né? Do que eu acho, a opinião que eu tenho. Então às vezes eu tenho que ser comedido nas minhas opiniões por conta disso, né? Olha, então, ao alterar a nossa visão efêmera, essa visão temporária que nós temos, né? Para uma visão de eternidade, mudamos a concepção de mundo cartesiano. O que é o mundo cartesiano? É aquele mundo que a gente não muda, a gente vê sempre do mesmo modo, né? Não tem mudança. E simplista, né? Em que vivemos, modificando as conclusões equivocadas a respeito das pessoas e da vida, né? Então veja, essa questão de visão de eternidade é quando a gente se coloca numa posição de espírito eterno que somos, né? Então a gente sai dessa existência que é temporária, que é curta, né? Para a gente se focar na vida eterna que temos. Então a gente nunca pensa nisso, né? Nós estamos sempre preocupados aqui, né? Com o material, com as pessoas que estão achando da gente. A gente tem que pensar a longo prazo, a longuíssimo prazo, né? Então a gente tem que escapar disso, né? Não pode esquecer que nós somos espíritos imortais, né? Já que eterno só Deus mesmo, né? Nós fomos criados um dia, mas somos imortais, né? Duraremos pela eternidade. Então a gente tem que ter esse pensamento, né? De que a gente tem toda uma vida, né? E essa vida a gente vai intercalar muitas encarnações ainda para o nosso aprendizado, mas a nossa visão tem que ser essa, né? Para que a gente possa escapar um pouco
dessa dependência material, dependência dos nossos problemas, né? A gente está sempre, às vezes, remoendo as coisas e a gente não vive, né? Então, às vezes, em vez de focar em coisas muito mais interessantes para o nosso desenvolvimento, não, a gente está preso a picuinhas, discutindo por pouca coisa, né? Então, a nossa cabeça está sempre ruim, está sempre em conflito até conosco mesmos, né? Porque nós não conseguimos, às vezes, sair desse embaraço, né? Então, veja, o normal, o anormal, o moral, o imoral, o natural e o não natural são relativos, né? Mesmo quando se trata de configuração ou da aparência externa da matéria. Então, veja, o que às vezes é normal para mim pode ser anormal para o outro, o que é moral para mim é imoral para o outro. E tudo vai depender de um ponto de vista, né? Então, tudo mesmo é relativo, né? As coisas vão depender da visão, de época, do ângulo que você está vendo, do contexto, né? Tudo vai depender disso. Agora, importa para mim que as minhas opiniões, para mim, sejam válidas, né? Volto a dizer, mesmo que elas ainda pareçam errôneas, mas ainda só é a minha visão que eu venho corrigindo. Porque eu começo a pensar mais em mim, nos meus valores, né? E chega uma hora que eu percebo, não é esse o caminho. Então, você faz uma correção nessa rota para viver da melhor maneira possível nos acertos. Lógico que a gente nunca vai acertar 100%, né? Mas a gente tem que sempre pensar em errar menos, né? Essa aqui acho que é a chave, né? O aprimoramento dos espíritos eternos, no longo processo de evolução espiritual, precisa contar com a nossa autoaceitação, através do possível conhecimento de nós mesmos. Então, tudo gira em torno desse conhecimento que nós temos que ter de nós mesmos, né? Para que a gente possa aprimorar a nossa evolução, apressar a evolução, né? Enquanto a gente não tiver essa capacidade de se conhecer melhor, né? De saber quem eu sou, né? Vai ficando cada vez mais difícil. Então, a gente tem que ter um esforço nesse sentido, né? De autoconhecimento. E como é que a gente faz isso? Prestando mais atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor, estudando, né? Procurando ler matérias que nos atraiam no sentido da nossa evolução, né? Tanto intelectual quanto espiritual, né? Se interessar por assuntos que fujam da materialidade, né? Dessa guerra que nós vivemos aqui, né? Nós temos que pensar mais de uma forma superior, né? A gente começa a ter uma visão de procurar conhecer mais as coisas. Isso vai fazer com que a gente se conheça melhor, né? Mas tudo isso é um processo, né? Isso não acontece da noite para o dia. A gente precisa estar sempre buscando, né? Então, para podermos nos ajudar, precisamos cada vez mais nos conhecer e, sobretudo, nos aceitar. Então, uma coisa está ligada à outra. Quanto mais nós nos aceitamos, mais nós nos conhecemos, né? E a gente pode crescer com isso, né? Lógico que tudo isso demanda algum sacrifício, algumas renúncias, né? Mas a gente tem que buscar esse caminho, né? Largar um pouco a porta larga, né? E ver a porta estreita lá, que é apertadinha, mas nós temos que passar por ela. Olha, na questão 919 dos Espíritos, Kardec pergunta, né, aos Espíritos: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo, né? Lá atrás, alguém já falava isso, né? Conhece-te a ti mesmo. Vai em busca disso, né? Vamos lembrar também do Evangelho de Mateus, que ele falava lá o seguinte, né? Jesus, registrado lá por Mateus, falou: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então vejam, a gente ainda está fazendo tudo o contrário aqui, né? A gente está odiando o inimigo, não faz bem aos que nos odeiam, né? E a gente não está orando pelos aqueles que nos perseguem e caluniam. Logicamente que isso também é outra coisa bem difícil. A gente começa a ter aceitação por isso, né? Então a gente às vezes vive num relacionamento, em várias situações da nossa vida, onde a gente tem vários conflitos, né, de vários níveis, né? E a gente aí começa um treinamento para nós, né, de perdão, de aceitação, de
procurar combater o nosso orgulho, né? Aprender a pedir perdão, pedir desculpas por um erro, né? Às vezes isso custa para a gente, porque o nosso orgulho é muito grande, né? Mas é necessário que a gente faça isso, né? Que a gente engula seco e fala, oh, desculpa, eu errei, né? É muito difícil, mas se a gente não tiver isso em mente, praticar isso no nosso dia a dia, né? Nas diversas situações que surjam, simples ou não, né? Talvez nas simples a gente já consiga, nas mais complicadas ainda não. Mas a gente não pode alimentar aquele ódio, alimentar aquele conflito. Pelo contrário, nós temos que ser capazes de dissolver aquilo, de alguma maneira, né? Então veja, o homem de bem, isso está retirado no Evangelho, que todos conhecem, o homem de bem nunca se comprasse em buscar os defeitos alheios, né? Nem ainda em evidenciá-los. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las, né? Então veja, o homem de bem ele nunca está buscando um defeito no outro, ele está olhando para ele, né? Não importa o outro, nesse sentido, né? Se eu puder ajudar para que aquela pessoa possa enxergar aquele defeito, possa corrigi-lo, ótimo. Mas eu tenho que fazer isso de uma forma fraternal, amiga, né? Agora, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que ser severo para comigo, né? Com meus defeitos, com as minhas imperfeições e tentar melhorar a cada dia, né? Então, também, esse é um trabalho, né? Aquela história de você sepultar o homem velho que nós temos dentro de nós e dar lugar ao homem novo, né? Para que a gente possa crescer nesse sentido, né? Está buscando essa paz interior, né? Quando a gente faz isso. Então veja, então aceitação significa admitir, tolerar, suportar, né? Então a gente admite o que acontece à nossa volta, né? Tolera as pessoas, suporta algumas situações, né? E há várias situações que a gente vai se encontrar fazendo isso, né? Por exemplo, no trânsito lento, né? Muitos de nós aqui já perdeu a paciência, eu inclusive, perdeu a paciência no trânsito lento, né? Por quê? Porque a gente às vezes está num dia ruim, né? E aquilo acaba se transformando num fato. É uma besteira, né? Mas a gente acaba fazendo um problemão daquilo e muitas vezes até quase causando um acidente. É uma coisa meio complicada, né? Porque às vezes a ira toma conta da gente, sabe? Então é uma coisa que a gente precisa ter esse domínio, né? A agressividade do familiar, né? Aquela história, às vezes na família tem uma pessoa familiar, que é mais agressivo, que a gente tem que ter aceitação, tem que tolerar, né? Para que a gente possa mostrar para ele que existe um outro lado, que não é, a vida não é só agressão, não é só palavras ásperas, né? Então a gente começa pelo exemplo, por essa aceitação, fazendo com que ela se apazigue, que ela tenha mais amor no coração e comece a largar essa agressividade, né? A sobrecarga no serviço. Muitas vezes a gente se queixa que a gente trabalha muito e tal, mas são coisas também que a gente tem que administrar de uma maneira tranquila, né? Tá certo, às vezes sobrecarga, a gente fica cansado, mas é uma coisa que a gente precisa administrar, né? Às vezes uma boa conversa no nosso setor de serviço, a gente acaba até ganhando algum auxílio, né? Alguma ajuda naquilo, né? Mas a gente não fica reclamando muito disso, né? Até porque a sobrecarga pode ser hoje, amanhã a gente vai estar mais tranquilo, né? As críticas do companheiro, né? Então, essas críticas às vezes são benéficas porque elas mostram um outro lado, né? E a gente às vezes não aceita, né? Mas essa crítica, logicamente, tem que ser construtiva, né? Ela não pode ser depreciativa, né? Mas a gente tem que aceitar também, porque às vezes ela está mostrando um lado, ela está mostrando que você está errando ali, você não está enxergando, né? Então essa crítica é benéfica, muitas vezes, né? O problema inesperado. Então às vezes surge uma situação e você não tem aceitação e aquilo é inesperado, você não tinha noção que aquilo pudesse acontecer, né? Mas às vezes acontece, você tem que saber driblar aquilo de momento, né? Então, veja, em situações mais graves, né, eu citei alguns fatos até normais, mas quando você tem situações mais graves, você pode ter a morte de um ente querido, né? Então, veja, é a lei da vida, né? Uma hora a gente vai mesmo, não tem como.
Então a gente, às vezes, tem que até fazer uma preparação, né? Eu, quando era menino, eu tinha pavor de meu pai e minha mãe morressem. Nossa, eu não podia nem pensar, né? Logicamente que isso foi passando com o tempo, né? Eles foram ficando idosos. Chegou um momento que eu fui aceitando, que uma hora chegaria, né? Então, você vê, acabou sendo mais tranquilo, né? Lógico, a gente sente, né, a partida, mas não foi aquele desespero, graças a Deus. A gente acabou aceitando, né? Porque sabe que aquilo ia acontecer uma hora ou outra, né? Então, precisa ter essa aceitação, né? A doença grave, essa é outra coisa também que a gente precisa sempre repensar, né? A doença grave às vezes vem para o nosso benefício, né? Aquilo estaria marcado lá escrito nas estrelas, como dizem os outros, né? Que a gente passaria por aquilo, né? E a gente tem que aceitar com tranquilidade isso, por mais que a gente sofra, né? E às vezes traz sofrimento para a família também, né? Mas é uma coisa que às vezes você tem que ter calma, de resignação nessa hora, né? O prejuízo financeiro, isso pega muita gente, né? Porque às vezes é dolorido perder o dinheiro, quanto mais que essa soma for uma soma significativa, realmente às vezes dói, né? Dói no bolso e dói na alma, né? Mas a gente também precisa entender essas coisas, né? A deserção de um amigo, o abandono de um amigo, né? Quando uma pessoa, às vezes, muito amiga, acaba te abandonando por algum motivo, ela pode ter suas razões, às vezes a culpa é até sua mesma, né? Então também você tem que aceitar isso, se possível, ir atrás de reconquistar essa pessoa, né? Para que ela volte ao seu convívio, né? E a traição de um afeto, né? Uma pessoa também querida, que acaba te traindo também por algum motivo. Então a gente sempre tem que pesar na balança quais são esses motivos, por que levou aquilo, né? Então tudo isso tem que ter aceitação, né? Olha, e concluindo, né, a gente falava o seguinte: a autoaceitação é aceitar o que somos, né? Não a confundamos com uma rendição conformada, né? Porque Deus quer assim. Deus não quer assim, não. E que nada mais importa, não é por aí. De fato, acontece que, ao aceitarmos, inicia-se o fim da nossa rivalidade com nós mesmos. Olha, isso que coisa, né? A partir disso, ficamos do lado da nossa realidade, em vez de combatê-la, né? Então, às vezes a gente está brigando com a gente mesmo, né? E a hora que a gente tem aceitação, a gente passa a ficar do lado dessa realidade, né? Então, a gente começa a se ajudar, né? Em vez de ficar combatendo, né? Então, eu achei muito interessante essa frase, né? E aceitar-se também é ouvir calmamente as sugestões do mundo, né? Prestando atenção nos donos da verdade, né? E admitindo o modo de ser dos outros, mas, né? Mas, porém, contudo, permanecer respeitando a nós mesmos, sendo o que realmente somos e fazendo o que achamos adequado para nós próprios, né? Então, veja, às vezes a gente tem que ouvir os outros, né? Até para a educação, né? Às vezes as pessoas se colocam donas da verdade, né? Ninguém é dono da verdade a não ser Deus, né? Ninguém, né? Eu tenho a minha verdade, o Sr. Aurélio tem a verdade dele, e assim cada um de nós, né? Mas, às vezes, a gente tem que ouvir a pessoa, né? Porque, às vezes, dentro daquilo, até alguma coisinha que a gente vai até aprender, né? Ela fala alguma coisinha lá, que fala, aí tá certo, né? Mas a gente tem que aceitar esse modo de ser. Porque, veja, a gente está cada um num nível evolutivo, né? A gente não pode exigir das pessoas o mesmo pensamento que você tenha, né? Até porque tem pessoas menos adiantadas do que eu e muito mais adiantadas do que eu, né? Então, a gente está sempre em vários níveis, né? Então, daí essa aceitação e essa compreensão, né? Então, veja, sendo o que realmente somos, né? Então, é o que eu estava falando, buscar essa autenticidade, né? É custosa, mas nós temos que persegui-la, né? E fazendo o que nós achamos adequado para nós mesmos, né? Às vezes eu erro, claro, né? Às vezes eu tomo uma resolução, erro, quebro a cara, então eu aprendo que não é por ali. Então eu retorno e tento buscar um caminho melhor, né? Então, gente, era isso que eu tinha para hoje, sobre aceitação, né? É um assunto que a gente
pode se aprofundar mais ainda, né? Porque abrange mais uma série de situações, né? Eu trouxe mais aqui alguns aspectos, alguns exemplos, para que a gente possa ir compreendendo o que é a aceitação na nossa vida, né? Agora vamos partir para a nossa segunda parte, né? Então eu convido os médiuns passistas para que se dirijam à sala de passes